Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio o Dr. Leandro Caldeira Nava, ele que é o fundador do escritório Nava Sociedade de Advogados. Doutor, que alegria te receber aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Estela, pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Vamos começar falando então o porquê, o motivo da escolha pelo direito na sua vida, porque você é um advogado e como você chegou até aqui. Vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu nasci em Marília, vim para São Paulo muito pequeno, com 3 anos de idade. Sempre via meus pais saindo de noite e voltando de noite. E perceberam nessa situação que nós precisávamos entender um pouco do direito, entender que nós temos direitos e também obrigações. E isso foi sendo desenvolvido dentro de mim, acho que um tanto quanto natural. E doutor, e o empreendedorismo na sua trajetória? Onde é que entra? Em que momento você decidiu abrir seu escritório? Foi logo depois da faculdade? Eu me formei, fui morar em Londres fiquei morando em Londres por 1 ano para estudar inglês e aprender um pouquinho. Depois voltei e fiquei trabalhando no escritório de um colega. E nesse meio de tempo eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a advocacia, porque a faculdade não nos treina para advogar, nos treina para que conhecemos, e ainda de forma superficial, a legislação, né? Não no dia a dia, não na questão da advocacia, da magistratura, do Ministério Público e outras carreiras jurídicas. E eu comecei a frequentar a OAB logo quando eu voltei. Então, comecei a fazer parte de algumas comissões, dentre elas a Comissão da Jovem Advocacia, que à época chamava-se Jovem Advogado, que são os advogados de início de carreira. E eu digo isso há 14 anos, então eu não gosto de falar isso, mas na minha época, né, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje, tudo na palma da mão, o celular, a internet, os buscadores, as inteligências artificiais que nos facilitam muito. Então a ordem, a OAB, em especial aqui de São Paulo, foi muito acolhedora comigo. Eu não tenho ninguém da minha família que é advogado. Então eu percebi que se eu quisesse alguma coisa, era 99% de transpiração e somente 1% de inspiração. Então eu transpirei muito nesse período. E aí a questão do empreendedorismo veio exatamente nisso. Estudando, assistindo muita palestra, assistindo muita aula, prestando atenção no posicionamento dos palestrantes, verificando o que eles falavam, o que eles faziam, até mesmo o que eles deixavam de falar ou fazer, seria positivo e negativo, para poder agregar aí no meu crescimento. E aí levei isso para o meu escritório, montei um escritório, eu tive 2 sócios, de 2013 até 2018, depois em 2019 até hoje, aí segui carreira solo. Hoje nós temos uma equipe, graças a Deus, abençoada e advogamos em algumas áreas do direito. E me conta então sobre o seu escritório atualmente. Qual é o carro-chefe? Qual a sua área específica? Eu sei que tem uma área criminal bem importante no seu escritório, mas conta para o nosso ouvinte, nosso telespectador, por favor, doutor. Nós temos lá no escritório a área de direito digital, que é uma área muito, eu falo que não é o futuro do direito, é o presente, que envolve muito a questão também de golpes virtuais, não só a questão de Pix, mas todas as questões de golpes, seja quebra de WhatsApp, redes sociais de uma forma geral, captura de senhas e outras questões. Crimes praticados em redes sociais de uma forma geral. Crimes cibernéticos. Todos, não só esses de estelionato, mas o stalking, a questão de próprio uma calúnia, uma injúria, uma difamação que é praticada, e todas as questões que vão direcionadas à área criminal. Nosso escritório tem um carro-chefe também muito grande, que é a área de direito civil, que é uma das matérias que eu leciono na faculdade, na pós-graduação, que são as questões de responsabilidade. Então nós atuamos nessa área de direito civil, vinculado um pouco à questão também de direito de família, sucessões e direito imobiliário. E tem a questão específica de direito penal, que é tocado pela doutora Samantha Hernandes. Sim, doutor. Pegando o gancho dos desafios, os desafios que você enfrentou ali no começo da sua carreira, no começo da sua trajetória empreendedora, certamente não são os mesmos que você enfrenta hoje. Você pode comparar e explicar para a gente como é que você faz para tocar seu negócio hoje? Antigamente nós tínhamos uma grande dificuldade, porque nós não tínhamos a tecnologia
É literalmente na palma da mão. Hoje nós temos a facilidade de termos, por exemplo, alguns modelos de petições, de recursos, de manifestações judiciais. Você vai lá, eu brinco com os meus alunos que eu falo o seguinte, Stella, eu falo, vai lá no www, Google é meu pastor e nada me faltará.com.br, eu brinco com eles. Né? Você vai ter lá alguns modelos, algumas situações que pelo menos te dão um pontapé, um início, um direcionamento. No início da minha carreira, há 18 anos, eu não tinha essa oportunidade. Então eu tinha que contar muito com os livros e com os modelos. Então eu ia até o fórum, pegava os processos, tirava foto, e não era com celular. Você não xerocava, não, doutor, pela sua idade? Muito, né? Nós tirávamos os autos em carga, né? Então ia lá na sala lá da OAB, tirava cópia, depois voltava, estudava e fazia as anotações específicas, né? E isso gerou aí um aprendizado, eu digo, mais bruto, né? Mais raiz, um pouco mais firme, porque você tinha que pegar 2, 3 livros, ler o ponto e se dedicar um pouco mais, né? Hoje em dia não, como está tudo mais fácil, então você abre as suas 2 telas do computador e joga em uma tela o que você está fazendo, na outra e nas outras 2 janelas e por aí vai. Você copia, arrasta, cola, então facilita um pouco mais e você ganha muito mais tempo. E verificando essa questão, por óbvio, há 18 anos a advocacia era um padrão. Hoje nós temos mais de 1.300.000 advogados inscritos em todo o Brasil. No estado de São Paulo são mais de 500.000 inscritos, ativos mais ou menos 370.000, 380.000. Então são muitos colegas advogadas e advogados. E para que você possa se identificar e você possa se diferenciar, tem que ter alguma coisa que você vá além do que aquele tradicional. Ou seja, matéria jurídica, conhecimento técnico, isso é indiscutível. Você precisa ter. Mas o que vai chamar a atenção de um cliente para fechar o contrato, por exemplo, com a doutora Stella? O que um cliente busca, além do conhecimento técnico jurídico? Ele busca, se for um cliente de direito de família, um acolhimento pessoal. Às vezes tem aí um pedido de pensão, divórcio, uma execução, um pedido de prisão, como nós estamos lá no escritório, de um pai que não tem condição de pagar pensão alimentícia e um absurdo que não conseguiu fazer aí uma alteração, uma redução no valor de pensão. Outras questões criminais, por exemplo, então a pessoa vai presa e não haveria essa necessidade de ser preso, praticou o crime, mas não deveria estar cumprindo. Você fez a contratação de um plano de saúde e aí automaticamente esse plano de saúde te nega uma consulta, te nega um exame, te nega um medicamento. Isso aconteceu dentro da minha casa, com meu pai. Sim. Nós tivemos semana passada a decisão que o plano de saúde foi condenado a pagar, depois de 3 anos de discussão jurídica, judicial, eles recorreram até todas as instâncias, agora vão ter que pagar 40 mil para nós. Só que não paga a vida do meu pai, por exemplo, que eles negaram o medicamento, negaram a realização do exame. E num caso como esse, qual é a sua atuação, a atuação dos advogados parceiros que eu vi, que você tem vários parceiros, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal, outros países, até exato. Conheço alguns, inclusive já entrevistei alguns que trabalham com você, e gostaria de saber então, qual é o grande diferencial do seu escritório, se a gente puder pontuar, listar o nosso agora. Foco, hoje o nosso foco é pessoa física, não é pessoa jurídica, é a pessoalidade. Nós escolhemos o cliente. Graças a Deus nós somos abençoados e nós podemos escolher o cliente para entender quem é a Stella, qual é o efetivo problema da Stella. Eu tenho tempo para poder sentar com a Stella e ouvir, porque o advogado, eu falo que não é simplesmente um advogado. Aí você entra na questão das qualidades além do conteúdo técnico jurídico. Você precisa entender o que a Stella precisa, quais são as dificuldades, quais são as problemáticas. Além de advogado, você também é psicólogo. Você também é terapeuta, você precisa ser um bom ouvinte, você não pode ser um pouco agressivo, mas você também não pode ser passivo. Então você precisa ter uma sensibilidade. E isso você vai adquirindo com muita experiência e também com cursos paralelos, né, que eu fiz alguns. Dentre outras coisas que o escritório se destaca, além desse acolhimento e essa pessoalidade, é a transparência e efetiva demonstração do que está acontecendo. Então nosso escritório encaminha relatório ou trimestral para o cliente, mesmo que não tenha nenhum andamento. E eu dou sempre esse mesmo exemplo dos meus alunos. Eu palestro sobre empreendedorismo há 13 anos pela OAB. Então eu falo muito isso para os meus alunos e nas palestras. Eu falo, olha,
Você, colega advogado, advogada, vai em um almoço, um jantar, batizado, casamento, até mesmo um velório, festa de 15 anos. Você vai conhecer uma pessoa que fala assim, pô, eu tenho um processo lá, meu advogado não me dá retorno. Eu não sei nem o que está O acontecendo. advogado some, você acha que o processo já tá até parado. foi arquivado, não, né? O processo está parado, você não tem nem retorno a alguma coisa. Então, qual que é a primeira sugestão e o que nós fazemos no escritório, que é um acolhimento? Encaminhe relatório para o cliente. Nem que você vá, acesse lá o site do Tribunal de Justiça, dê o pit screen na tela, saia uma movimentação, encaminha para o cliente, grava um áudio, invista seus 2, 3 minutos nessa questão. Tenho certeza que o seu cliente, nessa festa, que ele vai encontrar com outro colega, fala, e aí, aquele seu processo? Ah, eu nem sei o que está acontecendo. Ah, o meu advogado me mandou mensagem semana passada, mês passado, falando que o processo está assim. Então, esse é um diferencial. O outro diferencial é que todos lá no escritório, todos, sem exceção, eu cobro muito estudo. Porque, como eu sou docente há 14 anos, eu falo que se eu contar alguma situação dentro da sala de aula, antigamente, as pessoas tinham que ir até o fórum, pegar o processo físico, folhear e ver. Hoje, eu estou contando uma situação, se for um caso, eles entram no site do tribunal ou em outros buscadores gerais, localizam o processo e verificam a peça. O conteúdo que eu estou discutindo ali. Sim. Então, eu cobro muito erro de digitação, concordância, objetividade na peça, direcionabilidade. Por quê? Porque nós não podemos perder tempo. Até Primeiro, porque a lei é dinâmica, né, e doutor? outro, o judiciário está abarrotado. A leitura hoje está cada dia mais difícil por causa do volume de trabalho. Então eu não vou cansar um magistrado, um delegado, um membro do Ministério Público, um servidor qualquer, com um volume e várias informações repetitivas. Não posso fazer isso. Tem que ser mais prático e objetivo. Então isso é o que também nós fazemos. Além de hoje em dia nos socorrermos também das inteligências artificiais, né? Que elas são suporte, elas não executam o trabalho. Sem Isso dúvida. é importante deixar muito claro. Sem dúvida, elas catalisam os processos ali e vocês têm tempo para pensar em outras coisas, né, Nós doutor? temos a oportunidade nós temos um software jurídico que faz a gestão do escritório, financeiro, jurídico, administrativo, envio de relatório, então é tudo automatizado, né? Então assim, bate trimestral, em determinados casos bimestrais, o cliente já recebe o andamento. E com tanta tecnologia disponível no mercado, qual vai ser o papel do advogado daqui para frente, na sua opinião, pela sua experiência aí de 15 anos? Para que vai servir o advogado, já que a inteligência artificial vai dar conta assim de cruzar muitos dados e resolver muita coisa? Hoje em dia, em 2013, eu era vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer um colega que não era advogado. Ele era engenheiro de TI. Estou falando há 11 anos, quase 12. E ele criou o primeiro software no Brasil e no mundo brasileiro, aplicado em um escritório do interior de São Paulo que trabalhava com bancos, que ele fazia a leitura dos caracteres, são os algoritmos, e pegava aquelas informações e transformava e já saía uma peça com 30% já de elaboração. Hoje, com as inteligências artificiais, esse número chega até determinados softwares até 80%. Pois é. Então, o que vai diferenciar um colega advogado de outro colega advogado? Além do seu próprio conhecimento técnico jurídico, é a sua agilidade no retorno com o cliente, primeiro ponto. E eu falo que vivemos hoje uma sociedade doente, uma sociedade extremamente ansiosa. Também brinco com os meus alunos, falo, ó, galerinha, presta atenção, se alguém manda um WhatsApp, né, sem fazer propaganda do aplicativo, mas enfim, uma mensagem em um aplicativo instantâneo. Se não der 2 pauzinhos, você já fica, 2 pauzinhos. Se deu 2 pauzinhos, ótimo. Aí tem que dar o tiquezinho. Porque se não der o tiquezinho de visualizado, você não fica feliz. E se a pessoa visualiza e não te responde, por que a pessoa não me respondeu? Já tem algum O que aconteceu? Não aconteceu nada, ela está fazendo outra coisa, fica tranquilo, o mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Então as pessoas precisam parar de ser ansiosas. E isso é levado para todas as profissões, né? Nos nossos bastidores aqui, eu estava dizendo a você que a sua agenda é 10 vezes mais corrida do que a nossa, porque a área da comunicação como um todo, tem uma empresa de telecomunicações, de comunicação, me perdoe, uma emissora, que ela fala que tudo pode mudar a cada 20 minutos, cada minuto. tudo pode mudar. Exatamente. E eu acredito muito nisso.
e na área da comunicação. Então nós temos alguns colegas da imprensa que entram em contato para nós e falam, professor, estou precisando de uma matéria assim, assim, assim. Agora, analisa esse caso, essa pauta, me Porque ajuda, me ajuda. São 3 horas da tarde, vai subir para o jornal agora às 20 horas, eu preciso encaminhar a matéria para a ilha de edição até às 17. É isso mesmo. Então, ou seja, o advogado ele precisa entender nessa questão, primeiro, parar com juridiquês, né? A questão de ser prolixo, isso eu tenho uma grande dificuldade, já faço a minha meia-culpa, minha equipe que me aguente. Galera, obrigado por tudo, né? Eles que traduzem, doutor, para você? Eles me auxiliam a ser menos prolixo. E efetivamente apresentar resposta rápida para o que o cliente quer. Hoje em dia, por exemplo, nós trabalhamos muito com direito digital, então nós temos lá digitais influencers, gamers, tiktokers, DJs lá no escritório, funkeiros e por aí vai. Esse pessoal sobe alguma coisa na internet, em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, você pode chegar a ter quase 1 milhão de visualizações. E qual é o impacto disso? Na sociedade catastrófico. E na vida deles. E na vida deles, se ele não souber se portar, que a grande maioria não sabe se portar, que ainda acha que a internet é uma terra sem lei, e não é, vou falar de novo, não é, gera efeito, gera responsabilidade. Então, a nossa atividade ela precisa ser muito rápida. Então não dá tempo para poder ficar sonhando. Eu falo que trabalhar lá conosco é bem difícil. Por quê? Porque o nosso cliente exige esse dinamismo. E é isso que eu vejo como a questão do empreendedorismo para a advocacia, já agora, que nós chamamos de 4.0. Né? Que é a advocacia já para esse milênio que não tem mais. É difícil eu ver um aluno na faculdade e falo, pegue um código. Eu dou aula para o primeiro semestre, segundo, sétimo e nono semestre. Dou aula para cursinho preparatório para a OAB, esse a galera leva código. Dou aula na pós-graduação, também não levam. E no mestrado também não levam. Os únicos que levam livros são preparatórios para exame de ordem. Por quê? Porque no dia da prova ele tem que levar o código. Ele pode, na verdade, não é que ele tem, mas ele pode. Se ele não precisasse, se ele pudesse levar um tablet, um computador, ele levaria. Então, hoje em dia, você precisa se adaptar a essa realidade. E o pessoal que está vindo para a profissão exige isso. Então, inclusive, o próprio cliente exige isso. Nesse contexto tão dinâmico que a gente vive hoje, como é fazer a gestão de um escritório tão amplo, com várias áreas específicas? Como é que é ser o líder desse escritório? É bem cansativo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. Né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo que são de extrema confiança. Então, por exemplo, quem toca a área criminal lá do escritório é minha esposa, a doutora Samantha Hernandes. Que eu tive o prazer de entrevistar aqui no Viver Empreender TV, uma pessoa fantástica, com várias histórias. Doutora Samantha, tô te esperando de novo aqui, inclusive, viu? Sou suspeito para falar. Um beijo, amor. Parabéns pela entrevista, que foi maravilhosa. Parabéns, foi maravilhosa. E ela atua com direito penal mais direcionado a questões das mulheres. Não só violência doméstica, que a mulher é a vítima, mas também o homem sendo vítima. Nós temos casos no escritório. Conheço alguns. Que os homens sofrem essa situação. Porque hoje existe um abuso do direito. Sim. É aquela questão que eu falei, você tem direito, mas você esquece, você tem obrigação, você tem deveres, você tem responsabilidades pelos seus atos. Além dessa área penal, nós temos a área trabalhista, que é tocada pela doutora Sandra Maluf, e temos a área de direito civil, que aí engloba direito digital, direito civil geral, responsabilidade, direito consumidor, imobiliário e família, né, que eu já falei. Então é divórcio, inventário, contratos, cobrança, questão condominial, e aí nós temos outros colegas que advogam lá conosco, em especial meu sócio Gabriel, quero deixar um abraço também para ele aqui. Muito bom. Doutor, nesse contexto Brasil, que a gente sabe que é um país com muito estelionato, muito. Como você enxerga o futuro da segurança digital? Você acha que a gente está num momento difícil ou a gente já está conseguindo dominar esse tipo de crime? Eu não sei onde eu li essa estatística, tá? Mas era uma estatística de um órgão extremamente competente de credibilidade. O Brasil é o país que mais tem golpes digitais no mundo. Sim. A cada, salvo o melhor juízo, nessa entrevista, não me recordo a fonte, a cada 30 segundos tem uma tentativa de golpe virtual.
Se você abrir hoje o seu e-mail, você vai receber golpe, um e-mail, você tem uma intimação da Polícia Federal, sua CNH, você vai perder sua CNH, agora está na época da declaração do imposto de renda, vai chover esse tipo de golpe, como choveu no começo da pandemia a questão da liberação do fundo de garantia. Fora os outros estelionatos que as pessoas, por exemplo, criam páginas falsas, fazem, sobem os seus anúncios patrocinados nas redes sociais, sejam Sim. eles quaisquer umas, tá? Anunciam produtos que são crimes, né? Por que são crimes? Aquele produto não existe, aquele site não existe, a pessoa vai e paga, e por isso que eu entendo que por exemplo, a segurança bancária, a responsabilidade, na minha opinião, é 100% do banco. Eu sempre falo isso. Eu sou um funcionamento minoritário que nós falamos, né, na jurisprudência. Mas eu vou continuar defendendo isso. Por quê? Porque hoje, eu, por exemplo, talvez você e os colegas que estão nos assistindo aqui do Viver Empreender, no seguinte sentido, provavelmente vocês já tiveram a sua agência fechada. E aí? Não, agora o seu gerente é digital. Mas eu não quero um gerente digital. Então, muda de banco. Aí você vai para um outro banco, o gerente também é digital. Não, eu quero a pessoalidade, eu quero conversar com o meu gerente, eu quero olhar no olho, eu quero ir lá tomar um café. Eu já me sinto mais à vontade. Com o banco por conta disso. É um absurdo. É um absurdo. É comum a nossa agência física ser mudada para digital e ninguém avisar. E outra coisa, eles fazem aglutinação, né? 2, 3 agências, se tornam uma só, exato. fecham as demais, unem as contas, e aí o gerente se torna digital. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E por que eu estou falando isso? Isso aconteceu com a nossa conta jurídica e a minha pessoa física, das duas agências, de 2 bancos no caso, né? E eu acho isso absurdo. Por quê? Porque assim, eu quero ter o direito, eu pago. O direito de conversar com alguém. É difícil conversar com Eu pago a conta mensal. Gerente. E mesmo se eu não pagasse, é uma prestação de serviço com a finalidade, com a finalidade que nós chamamos, né, o fim é para o consumidor. Então aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, ele tem vários direitos, alguns poucos direitos ao fornecedor, no caso o banco, né, nós estamos falando desse exemplo específico, mas diversos deveres para eles. E um dos deveres é prestar informações claras, efetivas e no momento que eu quiser. Então se eu quiser ir até a agência, eu não consigo. Eu travei meu cartão, não, você tem que resolver pelo telefone, mas eu não quero resolver pelo telefone. Sim. Por quê? Porque eu não confio no telefone. Vou dar um exemplo. Ontem entraram em contato comigo, no meu celular, perguntando se eu era o responsável da empresa, que nós temos uma conta numa operadora de telefonia, né? Que guarda lá as informações na nuvem, enfim. Eu falei que sim, falou, não, eu estou entrando em contato porque nós temos que fazer a atualização do seu contrato, nananana. Falei, tá bom, estou te mandando um e-mail. Falei, ok, pode mandar. Do jeito que ela mandou o e-mail, o que eu fiz? Eu já multei, já peguei o outro telefone e já liguei para a empresa, né, de telefonia. Demorei 20 minutos para ser atendido. Por quê? Caía, eu ligava de novo. Ficava na musiquinha, caía de novo. Então, ou seja, é uma falta de respeito. A mesma coisa com o plano de saúde hoje em dia. É tudo pelo aplicativo. E aí você perde o celular, a culpa é sua. Ou você é furtado ou roubado, a culpa é sua. Então eu entendo que a responsabilidade é objetiva do banco, da prestadora de serviço de plano de saúde, da empresa de telefonia, não importa. A responsabilidade, vocês que estão nos impondo, literalmente, goela abaixo, a prestação desse serviço, dessa modalidade. Daí... Se eu não quiser, eu não tenho. Daí e como é que eu vou viver sem internet, sem telefone, sem banco, sem nada? Daí a importância de ter um advogado, de conhecer a lei, de conhecer nossos direitos, né? A Ordem tinha um adesivo, em meados de 2010, 2005, que falava assim, consulte sempre um advogado. Esse adesivo nem se fabrica mais. E eu sempre dizia, esse adesivo está errado, deveria ser, consulte sempre antes um advogado. Porque depois que o problema está feito, aí... para resolvê-lo é muito mais difícil. Ou seja, informe-se, ouça podcast sobre esse assunto. Por favor. Tão importante, leia. A internet está aí, a gente está com uma máquina aqui na palma da mão, né? Vamos parar de dançar, pessoal. Vamos parar de dançar no TikTok, no Instagram. Piada, vamos parar de Vamos achar que o mundo é uma beleza, ganhar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, não existem aplicações milagrosas, existem para o estelionatário que está te enganando. Nós temos vários clientes, Stella, nessa situação, que acham que juros eles vão ganhar 200%, 300%, 100%, 50%. Não existe.
Doutor Leandro, pegando esse gancho do estelionato, a gente sabe que tem muita gente criando infoprodutos sem nunca ter se formado na área. E essa pessoa geralmente tem uma habilidade de comunicação muito boa, engana muita gente. Isso me preocupa demais. Qual a sua opinião sobre isso? Isso é uma questão muito problemática. Eu tenho algumas ressalvas com relação a isso. Eu sou docente há 14 anos. Estava fazendo uma conta um tempo atrás, junto com alguns colegas. Eu já tive a oportunidade de conhecer, pelo menos, tranquilamente, mais de 8.000 alunos. Entre as mais de 800 palestras que eu já proferi pela OAB desde 2009 como palestrante, Departamento de Cultura e Eventos, e os 14 anos como docente. Hoje em dia nós vemos uma sociedade, que eu já mencionei, doente, porque é extremamente ansiosa, quer o resultado para ontem, e ela não entende que a vida é um processo, pessoal. Pega uma criança, né? Eu tenho um príncipe lá em casa, que tem 1 ano e 9 meses. Ele não nasceu andando. Ele nem ficava em pé. Qual o nome dele? Giovanni. Giovanni. Então, assim, é um processo, a vida é um processo. Então, entendam que tudo que vem muito fácil, coloque um sinal amarelo, um grande vermelho na sua frente e questione, pergunte. E se você tiver qualquer dúvida, não faça. Mas eu vou perder uma grande oportunidade. É melhor você perder uma oportunidade nesta forma, com dúvida, do que você achar que você tinha uma grande oportunidade de perder seu dinheiro de muito tempo, de vida inteira de trabalho, por exemplo. Então, esses cursos, essas pessoas que não têm formação técnica, eu vejo colegas que não são formados em direito, falando sobre o direito. Eu vejo nada contra, poxa, eu vivo disso e eu amo o que eu faço como docente, como educador, mas eu vejo bacharéis em direito falando sobre advocacia. Ele não pode advogar, ele não tem a ordem. Um dos requisitos é ser bacharel em direito e o outro é ser aprovado no exame de ordem e mais outros requisitos que você tem que ter: reputação ilibada, pagamento, recolhimento da taxa, tomar posse, fazer juramento, dentre outras questões que estão lá na 8906/94, que é o Estatuto da Advocacia. Mas a pessoa se acha no direito de ensinar alguma coisa. Tudo bem, ela pode ter um conhecimento específico sobre determinada questão, mas eu acho que isso precisa ter um certo limite, uma certa ética. Por quê? Porque primeiro, todo mundo não sabe tudo. Aquela pessoa que fala sabe tudo, na minha opinião, não sabe nada. Porque quem sabe tudo de tudo foi só um cara que veio aqui e nós não demos valor a ele. Tá? Segunda situação. Além disso tudo, preste atenção e busque o histórico dessa pessoa. Porque os bons marqueteiros estão aí. Os bons comunicadores estão aí. Porque eles enfeitam a questão. Eu recebi ontem uma proposta de um mega curso com 5 palestrantes e empreendedores e tal, não sei o quê. Show. Quanto que é o valor? 30 mil por 2 dias. Falei, tá, entendi. Não, mas proposta para você fechando acho que em 4 dias ou 5 dias, 20 mil reais você passar em 12. Que você vai sair de lá modificado, não sei o quê. Transformado. Eu acredito numa mudança, mas eu acho que a mudança é intrínseca, não é extrínseca. Ou seja, é intrínseca, é de dentro para fora, não é extrínseca, de fora para dentro. Então, lógico que o externo te facilita ou te potencializa, mas traz um certo networking ali, com certeza, pontual, traz. mas Não, isso é fato. Dúvida. Traz networking, um aumento de crescimento psicológico, pessoal, profissional, em geral. Mas hoje vivemos numa sociedade que as pessoas elas não prestam atenção da forma que elas deveriam prestar no conteúdo que chega até ele. Então, por exemplo, para você comandar o Viver e Empreender, quantos anos de carreira você tem? Muitos. Quase 20. Qual é a forma? Mentira, você deve ter 12, no máximo 10, no máximo 8. Mas olha só, o que acontece? Você estudou muito, você investiu em tempo, em pós-graduações, em cursos e outras questões, e eu acredito nisso. Nós só aprendemos a fazer fazendo. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não sei se vão concordar, os nossos telespectadores aqui do nosso programa vão concordar, enfim, mas vivemos uma era dos coachings, né? Todo mundo era coach de alimentação, coach da academia, coach de não sei o que, coach de não sei o que. Eu acho legal, perfeito, mas essa galera, ela trabalha com o seu psique para poder te ajudar. Mas se você não se ajudar,
não vai adiantar. Você vai gastar seu dinheiro, ela vai te apresentar várias oportunidades que, se você seguir a risca e se a pessoa for séria, ok, você alavanca. Mas então, primeiro, você precisa aceitar, segundo, você precisa fazer, e terceiro, a pessoa precisa ser séria. E a sua pergunta começou pelo terceiro, né? E estes volumes, esses cursos, essas questões. Que hoje em dia, depois que o STF, dentre várias decisões que eu, particularmente como cidadão, acho esdrúxula, e como advogado também, não tenho problema nenhum em falar frente à câmera, porque é meu direito de liberdade de expressão, mas a partir do momento que ele tirou a obrigatoriedade do jornalista ter a faculdade de jornalismo, vocês da área de comunicação, vocês ficaram extremamente prejudicados. Mas isso volta, é derrubado, os deputados voltam a exigir a obrigatoriedade, isso é uma coisa que ao longo da história vem se modificando bastante, mas certamente as empresas sérias de jornalismo não contratam se a pessoa não tiver o MTB, que é o registro de jornalista. Mas e se ela tiver 1 milhão de seguidores? Pois aí é. eles vão contratar. Doutor. Porque ele faz barraco na internet, ele faz aquelas piadas. Mas ele não é jornalista, ele não é jornalista, existe uma técnica para fazer o que eu estou fazendo agora. Doutor, qual é a punição? Existe punição ou regulamentação para essas pessoas que nunca viveram, que nunca ao menos estudaram o que estão vendendo na internet? Se a pessoa praticar um ato caracterizado como estelionato, aí é artigo 171 do Código Penal. Não é minha praia, vou pedir socorro à minha esposa, a doutora Samantha Hernandes. Mas, a priori, é um crime, no mínimo, de estelionato. Você cria falsa expectativa sobre o desespero, falta de atenção ou problemática de um terceiro. Né? E prometendo um resultado ali, né? Sim. A pessoa se torna mentora de alguém sem nunca ter estudado ou vivido aquilo. Isso é um absurdo. A legislação não tem até onde eu conheça, de novo, penal, eu não tenho conhecimento técnico, tá? Então, mas eu vou me arriscar a falar. Até onde eu sei, não existe nenhuma legislação que caracterize isso como crime. Mas o ato de fazer e gerar prejuízo pode caracterizar crime. Além, é claro, da questão de direito civil, que aí eu posso falar com propriedade, que é o artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. O que significa isso, Nava? Aquele que causar dano ao outrem é obrigado a repará-lo, ainda que moral. Aquele que praticar ato ilícito é obrigado a reparar. E o que é ato ilícito? Aquele que é praticado com negligência, imprudência ou imperícia. Causou prejuízo a terceiro, na esfera civil, seja monetária, material, ou seja, psique, moral, tem o direito aí a procurar o seu advogado e entrar com uma ação contra essa pessoa. Por isso que essas mentorias, essas questões, primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 49 ou 41 agora, desculpa a falha, ele traz o direito do arrependimento. Né? Então, se você comprou qualquer situação fora do estabelecimento comercial, e as pessoas só acham que é pela internet. Não, é fora do estabelecimento comercial. Uma ligação que você recebe, um catálogozinho de um produto, qualquer coisa. comprou um produto ou fechou um serviço, você tem 7 dias corridos para se arrepender, direito de arrependimento. Então você fez a compra e detalhe, o reembolso é integral. Se tiver custas, tudo. E tudo por parte do fornecedor. Então, todo mundo compra, faz uma comprinha pela internet até ser taxada, né? Depois que houve, enfim, a taxação pelo governo federal, a importação diminuiu. As blusinhas, a taxa das blusinhas. Inclusive, os Correios disseram que tiveram prejuízos bilionários com isso. Mas, enfim, isso é outro assunto. Outro assunto. O que acontece? Se chegou aquela blusa, exemplo, daquela cor, daquele tamanho, ela ficou maravilhosa em você, você tem o direito de devolver. Sim. Mas por quê? Porque é o seu direito de arrependimento. Mas não foi exatamente o que você comprou? Do consumidor. Exato. É bom deixar claro. E aí, exatamente, o direito do consumidor. E por que eu estou avocando isso? Porque quem faz a compra dessas mentorias, ele se caracteriza como consumidor. Porque ele é destinatário final daquele serviço. Aquela mentoria, aquele curso, aquela situação que é ofertada. Ou seja, se eu me sentir lesada por ter comprado um curso de uma pessoa que não é formada na área que disse, e se eu sentir que a pessoa é uma picareta, eu posso entrar com um processo contra ela? O fato dela não ser formada na área não se justifica que ela não possa conceder o curso. Porque como é que funciona? Quando você se formou em comunicação e jornalismo, não sei qual é o seu bacharelado. Jornalismo. Jornalismo. Então você teve uma instituição
que assinou o seu canudo, o Sim. seu certificado, Sim. o seu certificado de colação de grau. Essa instituição de ensino, ela é vinculada ao MEC, perfeito? Então, ele credencia essa instituição e essa instituição, ela segue um rito, um calendário institucional com no mínimo de tantas horas, no mínimo de tantas matérias que ela é obrigada a conceder. Tem as matérias optativas, enfim, que aí é concessão da instituição de ensino. Perfeito. Aí ela te dá, se você preencher os requisitos, você é aprovado, acabou, você é bacharel em jornalismo, em direito, em medicina, por exemplo. Tem pessoas que não se formam. Então, quem está certificando? Eu posso fazer um curso e eu mesmo certificar? Posso, porque hoje em dia tem uma lacuna na lei sobre isso. Qual é a questão aqui? E aí eu volto para o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que ele fez o curso, e ele contratou virtual presencial, passou 7 dias, começou a fazer, não é aquilo, não é que ele tem o direito de se arrepender mais, ele não tem. Mas ele deve entrar em contato com quem assim o vendeu e disse, olha, o conteúdo programático não está sendo seguido, o calendário não está sendo seguido, a matéria não está sendo seguida, a devolutiva não está sendo feita, ou o assessoramento, a mentoria não está atingindo o resultado, então eu quero rescindir o contrato. E aí vai ter uma multa contratual. E se ele achar que aquilo ainda gerou um prejuízo para ele financeiro, ele entra com dano material. Se ele achar que aquilo gerou um prejuízo para ele moral, ele entra com pedido de dano moral. Sempre provando, né? Porque a justiça pede provas, né? Material. Nas relações de consumo, o artigo 6º, inciso 8º, ele fala a possibilidade, e aí a pessoa tem que pedir a inversão do ônus da prova. O que é ônus? Obrigação. Então, inversão do ônus. Obrigação é a inversão da obrigação de se provar. Então, se você avocar o Código de Defesa do Consumidor, peça para o seu advogado, a sua advogada que está te assessorando nisso, pedir a inversão do ônus da prova, porque o juiz não vai conceder de ofício, né? Tem que ser motivado pela parte. E aí gera-se, inverte-se. A empresa tem que provar que ela fez aquilo. A empresa tem que provar que deu a mentoria. É uma briga boa, né, doutor? É uma briga boa, principalmente com provas. Com quem está aí na internet trabalhando com isso. Outro crime muito comum na esfera digital é o stalkeamento, que você citou, que vocês têm muitos casos no escritório de vocês. Infelizmente, de relacionamentos. O stalk, ele foi tipificado há pouco tempo e muita gente não sabe o que é. Você pode explicar como funciona e no que implica, tanto para quem sofre quanto para quem comete esse crime? Mais uma vez, eu vou me socorrer a doutora Samantha Hernandes, que é a nossa criminalista, tá? Vou pegar de ponta o que ela explica para os nossos clientes. O stalking é crime tipificado exatamente, salvo o menor juízo há 2 ou 3 anos. Uns 3 anos. Não tenho certeza. E gera aí penas muito leves às pessoas. Por isso que muita gente não se preocupa. E qual que é o ato desse stalking? Né? Qual que é o tipo penal que os criminalistas chamam? É a movimentação e o contato que ele faz com a pessoa, a verificação onde a pessoa frequenta, quais são os colegas, manda mensagens descabidas, desproporcionais, ofensivas, fica monitorando o procedimento, tudo eu chamo online, tudo nas redes sociais. Sim. Não é presencial, é no modo virtual. Isso gera um dissabor, uma preocupação, uma ansiedade e até mesmo um medo na pessoa. E aí caracteriza o crime de stalking. Porque a pessoa fica... você faz uma postagem, ela vai e curte. Você sabe que ela é um desafeto seu, ou ela não gosta de você por qualquer problema, ou você nem sabe quem é, mas ela está te incomodando. Então você bloqueia, ela cria um perfil falso e segue na mesma toada. E aí te manda um e-mail. Tivemos ontem, salvo o melhor juízo, um programa dominical aí que apresentou uma questão de uma das maiores empresas na área de cosméticos, que a pessoa estava praticando esse tipo de crime. Ela criou um perfil falso, ela se passava por uma pessoa na qual ela levava informações falsas para o dono da empresa. É muito grave isso, doutor. Trabalha o psicológico completo da pessoa. Isso estraga relacionamento interpessoal, laboral, ou seja, no ambiente de trabalho, relacionamento pessoal em casamento e por aí vai de relacionamento, entre amigos, até mesmo estrutura educacional da pessoa, a pessoa começa a ficar depressiva e tudo, e aí cada vez mais potencializa, e aí novamente não é minha praia o crime, né, direito penal não é minha praia, mas você tem aí as questões dos atenuantes, né, o que reduz a pena, e a questão dos agravantes.
né? Ou seja, o que potencializa ainda mais essas questões. No que culmina esse comportamento? Exatamente. Algumas situações, por exemplo, nós temos aí na imprensa vinculado pessoas que... Nós tivemos aí um caso no escritório do doutor, acho que a internet o apelidou de doutor do amor, alguma coisa assim. Ele se identificava como médico e ele era um estelionatário. Ele encantava as mulheres, conversando com elas pelas redes sociais, depois seguia pelo aplicativo de mensagem e mandava foto que não era dele, perfil falso, tudo. E aí, de repente, ele falava, eu tô com um problema disso, eu fiz um investimento aqui, não sei o que, não sei o que. E começava a pedir dinheiro e as mulheres encantadas, apaixonadas, né? Isso acontece muito com pessoas que se apaixonam entre aspas, por estrangeiros. Muito comum o crime do americano que surge do nada. Exato. Geralmente Tivemos até uma senhora que achou que estava apaixonado pelo Elon Musk. Elon Musk Conversava com e ele. doou um dinheiro para a pessoa. Foram mais de 100 mil, eu não sei, mas passou de 100 mil reais. Foi divulgado pela imprensa. Então assim, pessoal, toma cuidado, vai. Vamos cair um pouco para a realidade. De novo, não existe milagre. Não existe. Até existe em outras esferas, mas não nessa, tá? Isso eu acredito. Mas prestem atenção, não sejam tão puros. Entendam que, infelizmente, nós temos criminosos que atuam nessa área. Hoje o crime, de novo, não é minha praia, mas nós fazemos muita questão de direito digital. O crime, ele migrou da área do dia a dia, da rua, para o celular, para os computadores. Aquele crime de estelionato, que a Estela com certeza não vai nem saber o que eu estou falando por causa da idade dela, tem 25 anos, mas as pessoas que têm hoje em dia 50, 60 anos, vão lembrar do crime do estelionato da pepita de ouro na rodoviária. O que é isso? A pessoa precisava viajar porque falava que tinha um familiar doente, ela trazia o ouro dos tolos, que era uma pepita de ouro, falava, olha, eu tenho uma pepita aqui, a pessoa, nossa, pesado, ouro, raspava, parecia ouro. Quanto você quer? Lá vale tanto, mas eu te vendo por 2 mil reais. A pessoa, sei lá, fazia o que for, aí eu aceito o relógio, aceito não sei o que eu preciso viajar. E embora a pessoa levava uma pedra sem valor. Migrou. Era um crime de estelionato, agora migrou. Ele está te vendendo bitcoins, ele está te vendendo um relógio que você acha que você vai pagar um smartphone novo aí que custa 10, 12 mil, que você acha que você vai pagar 4 mil, que você está fazendo a compra da China. E Sem realmente contar, é da China mesmo. E sem contar as pirâmides, né, doutora? Exatamente, as questões piramidais. Vamos nos ajudar, somos uma família, isso aí a gente vê muito, é difícil tirar. Tivemos um problema com uma pessoa próxima a nós lá. Ela queria porque queria que minha mãe entrasse nisso. Falei, mas você não vai entrar mais de jeito nenhum. Não, porque o outro ganhou tanto, o outro isso, outro aquilo. Eu falei, então, as pessoas acima. E a base? A base uma hora cai. Exatamente. E aí? Você não consegue chegar até o patrimônio dessa pessoa. Dificilmente, porque essa pessoa migra, ela muda de país, ou ela investe o patrimônio dela em moedas digitais, por exemplo. A rastreabilidade é muito difícil. São muitos golpes, né, doutor? Muitos golpes. Ontem o pessoal, o colega, desculpa, só fazendo um adendo, o colega de uma emissora entrou em contato conosco falando, você conhece tem algum cliente, alguém que caiu no golpe do Pix, do engano? Eu falei, do Pix, do engano? Eu falei, me explica direito. Eu falei, a pessoa manda um Pix para você, e ela entra em contato com você, falou, eu te mandei um Pix por engano, você consegue me devolver? Eu falei, eu sei, eu conhecia por outro nome. Eu falei, então. E aí eu mandei em alguns grupos que eu conheço, 3 pessoas caíram isso na semana passada, Estela. Qual que é o golpe? Fique esperto aí, pessoal. O pessoal manda um Pix, a pessoa manda um Pix para você, só que é um Pix agendado. Agendado, então manda um Pix para a Estela agendado. R$1.000. Lógico, eu já tenho o seu contato, eu sou criminoso, eu já tenho contato, já tenho o modus operandi. Aí eu te ligo e falo, Estela, tudo bom? Olha, você não me conhece, meu nome é Leandro, não vou falar meu nome, vou falar meu nome é João, né? Fiz um Pix para você e você vai receber lá, né? R$1.000 depositado na sua conta. Só que você não vai abrir a sua conta para ver se houve o crédito. Por quê? Porque é uma previsão, é um provisionamento do Pix. O criminoso agenda o Pix para daqui 2, 3 dias. E aí cai na sua conta a informação. Você não checa se o dinheiro caiu. Fala, recebi o comunicado via aparelho celular, né, o SMS lá, a comunicação caiu. Tá bom, João, te devolvo, passa seu Pix para mim. Eu mando o Pix para você, você me devolveu, beleza, já te bloqueio e acabou.
Aí o Mais Banco um Central, golpe. o Banco Central criou o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, mas que não está atingindo o seu resultado. Por quê? Porque são 7 dias, até 30 dias que o Banco Central, o banco da vítima tem para analisar, e teoricamente é digital. Então, assim, se eu pratico um golpe contra a Estela é a criminosa, ela já repassa o dinheiro para um terceiro que já repassa para um quarto, para uma quarta pessoa, para uma quinta pessoa. Corrente. É uma corrente do mal. E aí, para você fazer essa rastreabilidade, o banco não vai ter tempo. Então, vários clientes nós temos. E muitos clientes, fora os jogos, né? Tivemos uma onda aí do jogo do tigrinho, do elefantinho, da banana, do bichinho, do elefantinho, enfim. Tudo estelionato. E mais uma vez, a promessa de dinheiro fácil, né? Fácil. Esse é o grande ponto, ninguém quer se esforçar. Ninguém quer. Doutor, são muitos golpes, são muitos temas, e aí eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto, falar Vamos lá. sobre a sua parte como professor. Como é empreender, ser professor? Como é que é essa sua rotina? E qual é o perfil dos seus alunos hoje? Mudou muito de 15 anos para cá? Mudou. Primeiro, eu leciono há 14 anos, né? Eu sou palestrante da OAB desde 2009, então já se vão aí quase 20 anos como palestrante. Eu tenho no meu currículo mais de 800 palestras e as aulas dos 14 anos. Então, nesse período todo, mudou muito o perfil do aluno. Antigamente o aluno ele buscava informação, né? Hoje ele quer pronta a informação. Né? Antigamente ele ia e trazia, ele se preparava para a aula. Hoje em dia não. Hoje em dia ele vem já somente para absorver aquele conteúdo. Ele não vem para poder já preparado para trazer discussão. Isso eu estou dizendo no âmbito de pós-graduação, que eu também leciono em mestrado. Tá? Nem vou falar da questão da graduação. O aluno ele vem com algumas deficiências básicas de formação. E eu não culpo o aluno, eu culpo o sistema. Por que o sistema? Porque o aluno ele está frequentando a aula. Se ele não é reprovado, ele vai passar. Sem o preparo, E sem ele a se base forma, necessária. ele vai prestar o vestibular. Hoje em dia você não precisa mais prestar vestibular numa faculdade para você pagou, cursar. passou, né? Você paga a matrícula. E aí eu leciono no primeiro semestre, segundo, sétimo e nono. Eu falo que eu brinco, eu vejo a evolução do estudante de direito. Né? Eu brinco com os meus alunos. O primeiro semestre, na verdade eu faço isso com todas as turmas, mas o primeiro semestre, eu falo, ó, pessoal, alguém faz moda aqui? Primeiro eu pergunto, que curso vocês fazem? Faço direito. Falei, alguém faz moda aqui? Não. Alguém faz educação física aqui? Não. Alguém faz qualquer outra área que não seja do direito? Medicina, enfermagem, qualquer... Não, todo mundo faz direito. Então tá bom. Então já que todo mundo faz direito, ninguém entra de chinelo. Perfeito. Ninguém entra de boné. São códigos. Ninguém entra de capuz, gorro, chapéu, óculos escuro. Você não tá na sua casa. Você vai usar da porta para fora. Sim. Dentro da minha sala de aula. E eu já tenho isso combinado com todos os meus coordenadores. Porque você precisa formar bons cidadãos. Conscientes E pessoas- do que são, né? E principalmente da responsabilidade que eles terão nas mãos. Né? Quando a pessoa se forma, a pessoa fala, vou pegar minha carteirinha da OAB. Eu falo, carteirinha do clube. É do SESC, é da biblioteca. Você vai pegar a sua carteira de identidade profissional da OAB. E essa carteira de identidade profissional como advogado e como advogado te dará direito de cuidar da vida da pessoa, preso, por exemplo. Da vida da pessoa, ela precisa de um home care, um remédio. Você vai cuidar de uma cirurgia, ou seja, direito penal, direito civil. Você vai cuidar da vida dela familiar, então casamento, divórcio, herança, inventário. Pensão alimentícia, guarda visitas. Você vai cuidar do tributo daquele empresário que paga para o fisco e o fisco não devolve para ele. Porque nós não temos a nossa saúde que nós merecemos. Nós não temos a educação que nós merecemos. Por que eu digo merecemos? Porque nós pagamos por isso. Né? Nós não temos Todos os atendimento. dias. Todos os dias, a todo momento. Se você pegar a sua nota fiscal, eu falo isso em sala de aula, cobra qualquer coisa, pede a nota fiscal. Na nota fiscal lá embaixo tem o tributo que você pagou. Normalmente são no mínimo 18%, que vai de arrecadação para o fisco. Normalmente
para a União, e a União divide. Temos Ou as vai pro maiores Estado. taxas, os menores retornos do mundo. Do mundo. Isso é fato. O Brasil chega a ser uma piada internacional, porque nós temos diversos Brasis dentro do Brasil. Sim. São mais de 6 mil municípios dentro do Brasil. Só em São Paulo são 645 municípios. Nós temos diversos Brasis dentro da capital de São Paulo, que é uma cidade. Nós temos até índio no extremo sul da Zona Sul aqui, quem é de São Parelheiros. Paulo. Parelheiros. Tem uma área rural dentro da cidade de São dentro de São Paulo, protegida por lei. Então, assim, e tudo isso gera a obrigatoriedade do docente de criar um bom cidadão, para que ele possa entender que a responsabilidade dele, frequentando a faculdade, eu falei isso na semana passada para os meus alunos de graduação, 7º semestre. Eu falei para eles, vocês precisam entender o seguinte, que hoje, talvez o que eu fale agora, vocês não tenham maturidade para entender, porque é a fase que vocês estão. De novo, a vida é um processo. Talvez nesse processo de aprimoramento do 7º semestre, com essa idade, eu tenho alunos de 19 até de 80 anos. Então são várias histórias, várias dificuldades. E as motivações, E né? as motivações. O porquê a pessoa está cursando direito. E eu amo dar aula justamente por causa disso. Que porque eu legal. falo que eu mais aprendo com os meus alunos do que eu ensino. Sem dúvida, é uma troca muito grande. Nossa, é né, uma doutor? paixão. Agora, num país... E isso tem a ver, me perdoe, isso tem a ver muito com a questão do empreendedorismo. E eu Sim. vou fazer um gancho se você me permitir. Por favor. Por quê? Eu não gosto dessa expressão, tá, Estela? Não gosto, mas na minha época, que denota idade. Quantos anos você tem, doutor? Fala aí, conta aí 44. pra nossa audiência. 44. Não é tão 44. velho assim, né, gente? Não. 44 ainda é jovem, Ainda né, eu doutor? falo que eu sou jovem há mais tempo. Aham. E Você é velho desde que nasceu, doutor? sim. Já tem temperamento mais- certa idade ali. E é o seguinte, e eu utilizo muito a questão do empreendedorismo nas minhas turmas. Por quê? Porque eu falo, galerinha, presta atenção. Aqui dentro da sala de aula é o lugar de errar. A rua não perdoa. O professor perdoa mais ou menos, eu brinco. Então vamos errar aqui. Se você comunga da religião A, B ou C, ou partido A, B ou C, você tem direito de fala aqui. Porque a rede social hoje, por causa do algoritmo, que é a matéria que eu leciono no mestrado, eu sou mestre em direito digital. Sim. Então assim, o algoritmo ele te seleciona para você somente ver e ouvir o que você quer, o que lhe agrada. São as bolhas digitais. São as bolhas digitais, Bolhando. exatamente. E isso nós só verificaremos isso daqui 10, 20 anos, no mínimo. Nós entenderemos isso que eu estou O falando. impacto disso vai ser nocivo? Catastrófico, na minha opinião. Você é pessimista, então, em relação a isso? Eu sou pessimista por quê? Porque o ser humano não está percebendo o que a tecnologia está fazendo com ele. Tirando as questões positivas, mas a questão negativa. O Brasil é o país que mais consome conteúdo de internet no mundo. Maior tempo no celular. No mundo, 9 exatamente. Horas por dia. 9 horas. É muito tempo. Se essa pessoa ficasse, pega 1/3 das 9 horas, 3 horas, ou pega 9/9, 1 hora, estudando, você pode ter certeza que o brasileiro, porque o brasileiro é um povo feliz, é um povo abençoado por Deus, criativo, inteligentíssimo e guerreiro. Qualquer lugar do mundo que o brasileiro vai, ele se destaca. Qualquer país que ele for, ele vai se destacar em qualquer área. Desde o serviço mais simplista quanto o mais qualificado, o brasileiro vai se identificar porque ele é abençoado por Deus, eu brinco. Só que ao invés dele aproveitar isso, ele acaba sendo consumido e o algoritmo te induz a isso. Sim, não à toa a palavra do ano foi eleita brain rot, né? Se você puder explicar, doutor, você que é especialista nisso, esse apodrecimento do cérebro, isso me preocupa bastante. Por quê? Porque você acaba não estudando. O que acontece? Seu cérebro ele acaba atrofiando, porque você fica estável, parado, recebendo conteúdo que não te evolui, que não te agrega, ao contrário, ele te diverte. E você acaba vivendo aquela política de Roma, política do pão e circo. E a dopamina lá em cima. Lá em cima, a felicidade lá em cima, porque você só está consumindo o que melhor lhe convém. E aí quando você vai para a rua, tem uma frustração, você chora, você não sabe ouvir não, você tem um problema. E você precisa entender que você vive numa sociedade. Existem regras. Um outro exemplo rapidinho. Lecionar numa turma, uma aluna virou para mim e falou assim, meu nome é tal, mas eu quero que me chame de tal.
Aí eu falei, como é que é? É, meu nome é tal, eu quero que me chame de tal, pelo apelido. Era o nickname ou arroba dela, provavelmente. Aí eu falei, desculpa, doutora, a doutora já foi no cartório de registro civil, já alterou sua certidão de nascimento? Não, eu falei, então seu nome é esse porque está na matrícula e está na sua matrícula da faculdade, eu vou lhe chamar por esse nome. Não, mas eu não gosto. Então, reclama pro seu pai, reclama pra sua mãe, reclama pra quem te deu esse nome, entendeu? Eu vou seguir o que tá na norma. Não é porque eu nasci, porque... Não, tá errado. Hoje o poste tá fazendo xixi no cachorro, Stella. Não é o cachorro que tá fazendo xixi no poste. E aí, voltando pro gancho do empreendedorismo, que eu ia falar que é a questão das aulas, que eu sou apaixonado. Eu tento levar isso pros alunos. Sim. Tento mostrar para eles, olha, que eu estava usando aquela expressão na minha época. Na minha época, eu não tinha um celular, não tinha inteligência artificial, não tinha rede social para divulgar o meu produto, que é a minha prestação de serviço. Advocatício com parcimônia, né? Porque o Código de Ética e Disciplina... Tem um limite ético ali. Tem um limite ético sobre isso, exatamente. Eu não tinha essa oportunidade. E eu discuto muito isso com a turma. Falo, pessoal, nunca ninguém falou para mim como que monta um escritório. Uhum. Eu preciso abrir um escritório, posso juntar com 2, 3. Como é que é a questão de dividir custo? Exatamente. Dividir custo, dividir cliente, ou seja, gestão de pessoas, gestão financeira. Então vamos tirar as expressões da aula mais simplista e vamos para mais técnica. Uhum. Então assim, a gestão financeira, gestão operacional, gestão administrativa, gestão de marketing e comunicação, gestão jurídica. E o que se pode fazer nessa comunicação também, esse marketing, até onde você pode vender? Por isso que eu falo e eu utilizo essa minha oportunidade que Deus me deu há 14 anos, há 12 anos falando sobre empreendedorismo, há 14 anos dando aula, enfim, palestrando, para levar essa situação que eu não tive na faculdade. Sim. Doutor, eu não tenho ninguém da minha família que é advogado. Aproveitando sua experiência aí de mais de uma década, quase uma década e meia, do ponto de vista do empreendedorismo, como se destacar como advogado num mercado tão diverso, num Brasil tão diversificado culturalmente, socialmente? Como uma pessoa se destaca? Primeiro ponto, que é um dos pontos mais difíceis, eu entendo. Tem uma música chamada Filtro Solar que o Pedro Bial gravou há mais de 20 anos, que é uma... Enfim, Usem filtro solar. Exatamente, use filtro solar. E ele fala assim, no meio da música, ele fala os quarentões mais engraçados ou inteligentes que eu conheço até hoje não sabem o que querem da vida. Então é a pergunta mais difícil, né? Qual área do direito você quer? Qual área do direito te agrada? Eu gosto de direito penal, mas eu gosto de direito do trabalho. São duas áreas teoricamente distintas. Uhum. Eu gosto de direito previdenciário, eu gosto de direito, sei lá, aeronáutico, que existe essa área. Direitos distintos, por exemplo. Uhum. Mas pega aquela matéria que você mais se identificou na faculdade, ou que você iniciou um estágio, que você se identificou um pouco mais, e estude. E se aprofunde naquela matéria. Seja o especialista do especialista naquela matéria. Conheça outras áreas e demais áreas do direito que são fundamentais no seu relacionamento do dia a dia com o seu cliente, mas aquela área específica que melhor lhe agrade, faça um curso, faça uma especialização. Não sou contra fazer mentoria. Ao contrário, eu acho muito legal fazer. Sério. Né? Então faça, com embasamento, procure bons profissionais que te deem aí o retorno, esse feedback que você espera, potencialize a sua carreira com conteúdo. Por quê? Eu conheço vários colegas advogados que são youtubers, não são advogados. Uhum. Né? Porque eu atingi tanto, eu fiz tanto, e os alunos perguntam, né? Falam, Nava, e aí, o que você acha disso? Eu falo, olha, parabéns para ele, né? Que chegou nesse patamar, fala que faz, eu não duvido de ninguém, eu não duvido de ninguém. Então, fala isso, fala aquilo, mas para cada um, você tem 1 milhão que errou. Então, esse que cresceu, ele utiliza o sonho desses 990, vamos tirar 1 milhão, vamos falar 1.000, vai facilitar. Esses 999 que acabaram não conseguindo. Então, aprenda com o erro, não só com o êxito. Uhum. Isso é importante, pelo menos sobre a minha ótica, tá? Respeitando os posicionamentos diversos. Aprender com o erro é o melhor aprendizado que você tem. Por quê? Porque o erro dói. E aí quando você erra, você percebe que você errou. E aí você vai buscar aonde eu errei
para poder potencializar. E a questão do empreendedorismo e o que vocês fazem aqui no Viver e Empreender é fundamental, porque vocês trazem diversos profissionais de diversas áreas e vai parecer que não tem nada a ver para o colega do direito, mas ao contrário, pessoal, assistam os programas, porque lá são diversos e diversos e diversos potenciais clientes que você pode captar. Sem dúvida. Porque, por exemplo, a questão de um tempo, né, do começo do ano para cá, e eu acompanho vocês entrevistaram muitos profissionais da área da saúde, da área da comunicação, de outras áreas Estética, de gestão. Gestão, sim. Então, assim, e aí? Essas pessoas precisam de colegas advogados. Nós temos um caso lá no escritório de uma colega da área da saúde, que eu não posso falar, me aprofundar um pouco mais no tema, mas que ela está correndo o risco, ela já está sendo processada civilmente, ela corre o risco de ser processada criminalmente e corre o risco de ser processada junto ao conselho regional dela, que eu não posso falar a área, e perder o registro. Aí ela perde a única coisa que ela sabe fazer, que é aquela área da saúde, que ela atua. A profissão dela. Que é a profissão dela. Então, ou seja, o colega advogado e advogada é aquela expressão pense fora da caixa, né? Falar é fácil, fazer é difícil, mas aproveitem a experiência da Estela, de toda a equipe do Viver e Empreender, assistam os podcasts e prestem atenção no que os colegas de outras áreas estão trazendo e criem um produto para oferecer para eles. Muito obrigada, doutor, pela audiência, uma audiência qualificadíssima. Imagina. Obrigada de todo o meu coração por você acompanhar nosso trabalho, mas antes da gente terminar essa entrevista, porque infelizmente a gente tem o tempo da TV que nos Sim. limita, que mensagem você quer deixar para o Leandro Nava do futuro? Eu gosto muito de perguntar o que você falaria para você no passado, mas para você vou falar sobre o futuro. Tá. O que você quer deixar de legado e que mensagem você quer deixar para você mesmo hoje, em março de 2025, certo? Já estou me emocionando, porque eu quero que o Leandro do futuro deixe um bom legado para a família, seja um bom esposo, seja um pai de 2 filhos amorosos que ele ama, seja um professor que tenha criado e levado conteúdo e principalmente valores, porque hoje em dia a sociedade está muito escassa disso. E que seja lembrado como uma pessoa idealista, que quis mudar o mundo e está tentando, mas que seja abençoado por Deus, que possa cuidar da família dele, da mãe dele, da irmã dele e de todos. Ai, doutor, muito lindo, muito obrigada. Não poderia terminar da melhor maneira. Desculpa, não. Imagina, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo profissional que você é, pelo pai, pelo marido que você é. Conheci sua esposa, tive a oportunidade de entrevistá-la aqui Sou também. fã dela. Eu também sou fã dela. Estou esperando ela aqui. Estou fazendo essa cobrança aqui publicamente, está gravado. Ela tem um histórico de uma mulher guerreira. É verdade. Ela merece. Parabéns pela parceria, parabéns Obrigado. pela empresa e pelos alunos, né, que já passaram, que tiveram a chance de passar pelas suas aulas, de aprenderem tanto com você. Eu falo que isso é uma vivência de empreendedorismo, Estela. Sim. Porque eu tenho oportunidade. Eu sempre, para finalizar, né, que eu sei que o nosso tempo é escasso, vou falar bem rapidinho. Eu tive um aluno que se formou com 89 anos. 89. Foi o único aluno até hoje na minha vida que eu deixei gravar a minha aula. Qual o nome dele? Ele chamava-se, porque ele faleceu há 2 anos, Sr. Chaim. Ele faleceu com 92 anos. Que lindo. Ele se formou com 89 e eu virei para ele, eu chamava ele de professor Chaim. Ele sentava na primeira carteira, um senhorzinho, ele ia de suspensório, gravata borboleta, camisa, também foi o único aluno que eu deixei usar boina, sapato, uma elegância impecável. E um dia, na primeira aula, eu estava lecionando, de repente eu escuto TEC. Aí ele, professor, ele estava bem na minha frente. Só um minutinho. Eu falei, pois não, seu Chaim. Ele pegou eu não tinha visto. Ele pegou o gravador de fita, olha que gracinha, de fita. Ele virou a fita, colocou a fita, apertou o botão, olhou, falou, agora voltou a gravar, professor, pode continuar. Eu falei, senhor Chaim, o senhor me autoriza? Ele autoriza. Aí todo mundo começou a rir. Então, para finalizar, empreender, pessoal, é fazer o que você gosta, o que você quer e principalmente, independentemente do problema que você tiver, independentemente da situação financeira, pessoal, social, cultural,
religiosa, política, não importa. O obstáculo que foi criado, ele está aí para você passar por ele. Pula. Ah, não consigo pular. Passa por baixo, passa por lado. Pede ajuda. Eu dou sempre esse exemplo para finalizar. Sabe pezinho, quando você era pequeno? Você falava assim, vamos pular o muro, faz o pezinho aqui. Então pede para alguém fazer pezinho, mas quando você chegar lá no muro, não pula o muro. Ajuda a pessoa. Ajuda a pessoa para vocês pularem o muro juntos. Porque sozinho você consegue atingir um resultado, mas de forma coletiva você muda tudo. Então essa é a minha visão que eu quero deixar e um beijo no coração de todos vocês. Ninguém faz nada sozinho, né, doutor? Não. Pelo menos é isso que eu acredito. Né? Eu também. Doutor, É muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Leandro Nava é o nome dele. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!